Você já precisou medir um capacitor SMD na placa e ficou na dúvida se ele realmente estava bom? Bom, hoje a gente vai ver um equipamento aqui compacto que promete resolver isso. Trata-se da nova ponte LCR portátil LCR ST2. Em formato de pinça, ele é um upgrade da versão anterior, o LCR ST1. A gente vai ver o que evoluiu de um para o outro aqui. Então a gente vai fazer aqui um review completo e verificar aqui o que ele implementou de melhor. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vem naquele estojinho tradicional aqui da Finice. Estojinho rígido, bom para transporte. Ok, sempre muito bem acabado. Aqui um cartãozinho de perguntas frequentes, um manual. O manual está em inglês. E os acessórios. Esse aqui é uma versão que vem com as pontas Kelvin, o que eu acho bastante interessante. Vem um conjunto de pontas Kelvin, um cabo de carregamento USB e aqui também alguns acessórios para facilitar a medida. Olha que bacana esse daqui. Uma placa de referência com valores de resistores de precisão, indo de 0 ohm até 10 mega. Ok? Além disso, isso daqui deve ser para o suporte dele. Bom, e aqui está a nossa pinça. Ela já vem com duas pontas pré-instaladas, então aquelas outras ali seriam pontas de reserva, né? Então aquelas outras ali seriam pontas curvas, já que ela vem com pontas retas aqui. Muito bem construído. Produto de boa qualidade. Temos aqui os botões frontais. Aqui ela é magnética, por isso que tem essa plaquinha. Ela é magnética, dá para fixar com imã. Eu achei bem bacana isso aqui. Você tira do módulo principal as pontas diretamente aqui num conector USB. E aqui entram as pontas Kelvin, que também utilizam conector USB. Então você pode usar pinça ou diretamente com uma maior precisão na medida das pontas Kelvin. Basta conectar aqui diretamente, ok? Bom, em termos de faixas, ela tem bem mais recursos do que o modelo anterior, o ST1. Ela tem as seguintes faixas: resistência de 10 miliohms até 10 megaohms, capacitância de 1 picofarad a 22 milifarads, que dá 22 mil microfarads, então cobrindo aí a faixa de capacitores cerâmicos, SMD até eletrolíticos de alto valor. Indutância, ele vai de 1 microhenry até 10 henrys, bastante larga. E além disso ela faz testes de diodo e lê também tensão contínua até mais ou menos 30 volts, ok? Outra vantagem dela em relação ao modelo anterior: a quantidade de faixas de frequência que ela atua. Ela tem 5 faixas, podendo ser 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. O modelo anterior ia até 10 kHz. Isso já faz dela um item bem superior e compatível com os modelos maiores que a gente tem por aí, apesar de ser de baixo custo. Além disso, ela também tem os parâmetros adicionais. Então ela mede ESR, D, que é o fator de dissipação, Q, que é o fator de qualidade, Z, que é a impedância, X, que é a reatância, e θ, que é o ângulo de fase, que mostra a relação entre tensão e corrente. Ou seja, super completa, praticamente os mesmos parâmetros de modelos maiores que a gente vê no mercado. Além disso, ela tem uma função muito interessante, que é a função de varredura de frequência. Se você colocar essa função e medir, a gente vai fazer um teste aqui, medir o capacitor, ela varre todas as frequências que ela tem, da menor para maior, e vai te mostrando os resultados. Isso é bem legal, que é o modo sweep, né? O que acontece? Em muitas situações, a capacitância ela vai se tender a manter relativamente estável num capacitor bom. E o SR normalmente diminui conforme a frequência aumenta. Mas se o capacitor estiver degradado,
é muito comum você ver o SR subindo e o fator D, por dissipação, aumentando, o Q caindo em determinadas frequências. Então é interessante esse recurso que ela tem de varredura. Ligando aqui no botão superior, ela já dá o boot. Pergunta aqui a linguagem. Aqui eu vou usar esse encoder aqui de cima para poder responder. Botei para inglês e dei OK. OK. Ela tem a função, já está na função aqui LCR. Tá? Vou correr aqui para ver o que tem aqui do lado. Função scan, settings, que são os ajustes dos parâmetros, medida de tensão, sort. Esse sort é para poder fazer aquelas medidas múltiplas de vários componentes e você fazer a classificação deles, componentes iguais, para ver se há discrepância entre os valores. Scan mais uma vez e LCR. Tá? Entrando em LCR, pressionando aqui, tem um display bem bonito. Esse display também é maior, tá, pessoal, do que o modelo anterior. Bom, e aqui ele já está em alto, na função do alto, né, que é bem interessante, para iniciando aqui em resistência. Deixa eu correr aqui, ó, resistência R, capacitância C, indutância L e automático. Bom, além disso ele tem esse modo aqui normal. Ele inverte o display se você inverter a pinça automaticamente. Esse aqui é o display normal, por exemplo, de capacitância, onde aqui embaixo ele mostra o ESR e aqui o ângulo de fase do capacitor, tá? A gente pode ir mudando as funções aqui em cima. Se eu apertar a tecla W uma vez, ele entra para o Dual Mode aqui do display, em que ele mostra tanto os resultados para uma conexão de circuito em série ou paralelo ao mesmo tempo, em cima e embaixo, ok? É opcional. Clica e retorna para o valor anterior, ok? Se eu quiser ir para o menu, basta pressionar essa tecla aqui continuamente. Eu volto para o menu inicial, onde eu navego aqui com o encoderzinho, a função de scan. Vou pressionar aqui, ó, o scan, ele vai ficar varrendo as frequências. Não tem nada conectado, mas ele está varrendo, ó, 100, 120, 1K, 10K, 100K. Varrendo as frequências para aquela medida que a gente está fazendo. Voltando para o menu, aqui em Sort, eu vou definir os limites. Olha, eu coloco aqui, por exemplo, aqui está em capacitância, e eu vou definir aqui embaixo o valor normal da capacitância e a tolerância que eu tenho. Por exemplo, aqui está normal 11 microfarads, tolerância de 10%. E aí ele vai contar lá em cima as medidas que eu fizer. O vermelho é o que não passou e o verde é o que passou, para fazer aquela seleção de capacitores ou indutores ou resistores iguais, teoricamente iguais, em que você quer filtrar os que estão fora da margem de tolerância. Faz diretamente aqui com ele sem problemas, ok? Isso nessa função sort, aqui a função está do lado de fora da ponte normal, você tem que correr até lá, né? Assim como o scan também. Aqui em settings, que a gente não entrou, você tem a possibilidade de mudar a linguagem, a velocidade de leitura, a página inicial, como colocar a página inicial, o que você quer que inicie como, a orientação, se é automática, como está aqui, a orientação da tela, ou se é pela esquerda ou pela direita, nível de brilho, volume do bip, se você quer que ele desligue automaticamente ou não, a calibração, que é sempre interessante fazer, e aqui dados da versão do software e um factory settings, o reset de fábrica, ok? Para você voltar para as configurações originais. Saindo daqui, vamos de volta lá para o LCR, e aqui está. Está em capacitor, vamos botar em automático, e vamos fazer algumas medidas aqui e observar, ok? Vou fazer inicialmente só com a própria ponta aqui dela, diretamente. É interessante que a gente vai poder fazer a medida, por exemplo, uma placa dessa aqui com SMD. Por ser ponte LCR e trabalhar com alta frequência, muitas vezes eu vou fazer teste diretamente na placa, ok? E a maior parte das vezes eu consigo fazer um teste correto desse componente por conta da alta frequência que ela utiliza. Tá, então vamos escolher aqui um capacitorzinho. Tem um bem aqui, ok. Ele é um 20 microfarads com 176 miliohms de SR, ok? E um ângulo de 88 graus. Ou seja, mediu bem.
tranquilo, certamente o valor está correto, em torno de 20 microfarads o capacitorzinho ali na placa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui a ponta Kelvin, vou desconectar aqui as pontas normais, conectar a ponta Kelvin, para dar máxima precisão aqui. E vamos usar o nosso padrão aqui de indutância e capacitância. Ok, eu vou começar com indutância, uma indutância de 369,5 microhenries, tá? Tá em alto aqui, eu vou deixar em alto mesmo, e a gente já checa. Vou botar aqui os dois. 368 microhenries. Fator de qualidade 0,7, resistência 3,26 ohms. Medindo aqui direto da precisão, tá? Muito boa a medida, tá? Não automático. Agora, aqui ao lado, a gente tem o resistor. Esse resistor aqui tem 7,49K. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar agora aqui e vamos ver quanto é que ele mede. 7,499K. Excelente medida, hein? Ok, medindo praticamente 7,5. Uma indutância de 3,27 milihenries, tá? Ó, postando bem aqui, deu excelente a medida. Agora o próximo é o capacitor. O capacitor é de 39,57 nanofarads, tá? Esse terceiro aqui. 39,55. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Vários multímetros que nós medimos aí, capacitância com esse mesmíssimo módulo de precisão, a gente nunca chegou tão perto do valor nominal aqui do capacitor de precisão. Então, tá excelente a precisão dele, pelo menos aqui nesse módulo, tá? Bem bacana mesmo. Então, acho bem confiável. O interessante aqui é que usando a ponta Kelvin a gente tem uma precisão bem maior para fazer as medidas e acaba sendo relativamente prático aqui. Embora mais prático ainda para medir direto na placa, seja a gente medir com as pinças, né? Eu achei bem legal essa forma aqui de encaixar a pinça e poder usar diretamente. Agora, pessoal, vamos fazer o scan aqui. O scan é bem legal. A gente vai usar esse mesmo capacitor aqui de precisão. Vamos entrar aqui na função scan, né? A gente entra aqui no menu, coloca scan. É interessante trocar aqui a função, tá? Em resistência, a gente bota em capacitância. Eu quero fazer um scan de capacitância. Eu tenho que estar plugado aqui. Vou plugar aqui já direto aqui no capacitor e vou trocar para capacitor. Pronto, agora ele vai começar a medir. Vai começar a varredura. 100 Hz, depois 120, 1K, 10K e 100K. Olha lá. Medindo de 38,97 em 100 Hz até 39,36 em 100K. A melhor medida dele, mais próxima do real, foi aqui em 1K, 39,54. Essa variação é normal e a gente sabe que a maior precisão vai depender da faixa da capacitância que você está medindo, ou indutância. Tá? Olha lá, ele variando e colocando tanto o valor em série quanto paralelo. Tá? E o fator de dissipação em cada caso, ali no cantinho. Aqui nessa tabela. Bem interessante essa função de sweep, né, de varredura. Voltando, a gente pressiona aqui no meio, pode ir de volta lá para a ponte, ou então vamos fazer um teste de tensão agora aqui. Ele mede tensão até 30 volts, pode ser uma mão na roda, se você não quiser perder tempo pegando um multímetro, né? Então vamos entrar aqui nessa função, tá lá, ele bota um valor máximo, um valor mínimo, e aqui uma faixa que vai medir aí de menos 30 volts a mais 30 volts. Eu vou usar o nosso padrão de tensão, começando em 2,5 volts e aumentando até 10. Tá? Eu vou posicionar aqui a pinça. Vamos olhar aqui o resultado. Aqui, ó, diretamente aqui
2,5, ele está mostrando na 2,49. Vou virar aqui para a gente ver melhor. E trocando, vou chavear agora para 5 volts. 4,99, 5. 7,5 volts, 7,49. E 10 volts, 999. Perfeito. Ótimo medidor de tensão aqui. A questão é que vai só até 30 volts. Então você toma cuidado de não medir tensão muito elevada, porque pode danificar o equipamento. Não se garante que ele tenha proteção adequada para isso. Eu achei bem bacana, viu, pessoal? Ele realmente é superior, tem boa precisão e tem preço justo. Pelo que eu vi aqui, é bem menos que da metade do preço de um modelo desse aqui, tá? Um modelo desse aqui de mesa, que a gente sabe que é um bom modelo, um modelo calibrado, mas querendo gastar pouco e tendo a facilidade de utilizar também pinças ou pontas Kelvin, passa a ser uma alternativa de boa qualidade e de baixo custo, tá? A bateria recarregável, a gente recarrega aqui pelo USB, tem uma duração aproximadamente de 3 horas contínuas de funcionamento com a bateria cheia, o que é bastante razoável, já que você provavelmente não vai usar continuamente. Por esse tempo, se usar, pode usar o carregador aqui, ir carregando e retirar sempre que for fazer a medida, né? E basicamente gostei bastante. O modelo LCR ST2 é o upgrade de uma versão anterior que eu já mostrei aqui no canal. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Tem vários outros recursos aqui que podem ser explorados, aqui, entrar em maiores detalhes, como por exemplo a questão do sorte e outras questões. Bem completo em termos de parâmetro. Então acho que é uma boa opção para quem não tem nenhuma ponte LCR, que quebra muito galho, principalmente para medir em placa, diretamente em circuito, capacitores e até mesmo indutores. Ok? Bom, se vocês gostaram aí desse vídeo, clica no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.